A primeira dúvida de hoje é do aluno Rodolfo Santos. Ele quer saber quais são as opções de tratamento para pacientes portadores da síndrome de Marini-Lenhart. Vamos nos familiarizar com esse termo. A principal causa de hipertireoidismo no nosso meio é a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Mas uma outra causa importante de hipertireoidismo é o nódulo autônomo, que pode ser o adenoma tóxico ou o bócio multinodular tóxico. Pacientes que apresentam doença de Graves podem ter também, cerca de 30% dos casos, nódulos tireoidianos, que na maioria das vezes, quando avaliados por cintilografia, demonstram ser nódulos frios, nódulos que não captam bem o iodo radioativo. Não são nódulos autônomos em sua maioria. Inclusive, boa parte deles necessitará de uma punção para avaliação do risco de malignidade. Agora, há uma raríssima situação em que nós temos uma concomitância de doença de Graves, hipertireoidismo por doença de Graves e também nódulos autônomos. O paciente pode ter um adenoma tóxico, por exemplo, se é um único nódulo, ou ainda vários nódulos autônomos. A essa situação, a essa síndrome de concomitância dessas duas situações, nós chamamos de síndrome de Marini-Lenhart. Isso pode acontecer de maneira simultânea ou alguns pacientes que fazem tratamento com radioiodo para adenoma tóxico podem evoluir no futuro com doença autoimune, com doença de Graves. Bem, diante de um paciente que tenha doença de Graves e nódulo autônomo, qual será a melhor estratégia de tratamento? A dúvida do aluno surge porque nós sabemos que as tionamidas, o tapazol, o próprio tiuracil, são a melhor opção para o paciente que tem hipertireoidismo e tem como etiologia ali a doença de Graves e não deseja submeter a um tratamento cirúrgico, não deseja submeter a um tratamento com radioiodo. Nós sabemos que as tionamidas são capazes sim de levar à resolução do hipertireoidismo por doença de Graves e são consideradas um tratamento seguro. O inconveniente seria a necessidade de uso prolongado da medicação, por pelo menos 12 a 18 meses. Por outro lado, em pacientes que têm somente nódulos autônomos, a melhor opção seria radioiodo ou cirurgia, porque o tratamento apenas com medicamentos não leva à resolução da doença. E o que fazer nos pacientes que apresentam as duas condições de maneira simultânea? Aqui a gente vai raciocinar pensando no nódulo autônomo, no adenoma tóxico ou no bócio multinodular tóxico. E há indicação de tratamento definitivo para a síndrome de Marini-Lenhart ou com iodo radioativo ou com tireoidectomia ou com cirurgia. É claro que aqueles pacientes que apresentam sintomas muito exuberantes de hipertireoidismo ou ainda pacientes mais idosos, pacientes com doença cardiovascular, vão necessitar de uma compensação desse hipertireoidismo, da tireotoxicose com tionamidas, até que façam o tratamento definitivo. Mas, respondendo aí ao Rodolfo, se tem Marini-Lenhart, a gente tem que encaminhar, mesmo que seja ali a médio prazo, para radioiodo ou para tireoidectomia.